Olá, meus amigos. Vamos começar com uma série de dicas para o nosso exame da OAB e, naturalmente, dicas que servem para todo e qualquer concurso que traga direito administrativo e traga direito constitucional. Muito bem. Primeira dica, princípio da administração pública, princípio da impessoalidade. Mas o princípio da impessoalidade, nós sabemos muito bem que ele está expresso no artigo 37, caput, da Constituição da República de 88. E o artigo 37, caput, vai dizer que a administração pública, tanto na sua forma de organização direta, quanto na sua forma de organização indireta, ou seja, a administração pública direta e indireta, de todos os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, em todos os níveis da federação, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios, deve obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, desde já, todos os 5 princípios expressos, explícitos da administração pública na Constituição se dirigem a toda a administração pública brasileira, onde quer que ela atue, nas suas funções típicas ou atípicas, conforme o caso, em qualquer esfera federativa. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios expressos. E também ao seguinte, princípios implícitos reconhecidos. Muito bem, impessoalidade é um princípio que vem desde 5 de outubro de 88 no texto da Constituição. E o princípio da impessoalidade é um princípio muito importante porque é um princípio que tem vários desdobramentos no que se refere à sua interpretação, à sua aplicação e as cobranças em questão de prova. E aqui, pensando na banca FGV, na banca CESP, na banca Fundação Carlos Chagas, eu não estou preocupado com o posicionamento reiterado de uma ou outra ou outras sequências de provas de uma banca ou outra. E a ideia aqui é trazer uma regra que sirva para toda e qualquer banca. Tranquilo? O princípio da impessoalidade, na sua leitura mais simplória, negação ao caráter pessoal. Negação ao caráter pessoal, vamos dizer, o agente público, que é aquele que materializa, concretiza a vontade do Estado, o agente público não tem vontade pessoal. O agente público não tem vontade pessoal, vamos dizer de imediato, se ele não atua de acordo com a sua vontade, o agente público atua de acordo com a vontade de quem? O agente público não atua em seu nome, ele atua em nome do Estado. Ele atua em nome da entidade da qual ele faz parte. Ele atua em nome da pessoa jurídica. Então eu, por exemplo, agente do município de Belo Horizonte, sou um servidor concursado. Estou lá ocupando o meu cargo público. Quando eu pratico um ato administrativo, eu pratico o ato não em meu nome, André Maia, eu atuo em nome do município de Belo Horizonte, da pessoa jurídica da qual eu faço parte. Então, a primeira ideia da impessoalidade é a imputação ou imputação volitiva ou imputação da vontade. A vontade do agente público é atribuída, é imputada à entidade a que pertence. Isto é uma decorrência lógica do princípio da impessoalidade. Eu, agente público, eu, pessoa física, no exercício da função pública, não atuo em meu nome. E esta imputação ou teoria da imputação volitiva, ela tem um reflexo muito grande, que é a responsabilidade civil do Estado.
a responsabilidade civil do Estado, que está lá prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República e no artigo 43 do Código Civil. A responsabilidade civil do Estado, do nosso querido, importantíssimo 37, parágrafo 6º da CR de 88, vai nos dizer que as pessoas jurídicas respondem pelos danos que seus agentes causaram nessa qualidade. Então, o agente público atua em seu próprio nome? Não. Negação ao caráter pessoal. Ah, então se ele atuou e fez alguma coisa, não foi ele quem fez? Não. Tudo o que ele faz, a vontade manifestada por ele, agente público, é atribuída, é imputada à entidade a que pertence, ao Estado. Então, quem responde pelos danos causados por seus agentes, que atuaram na qualidade de agente, quem responde é a pessoa jurídica. Então, muita atenção, se for um servidor federal, obviamente, de um órgão federal, do CNJ, do STJ, do TCU, do MPU, da ABIN, quem responde é a União. Se for um servidor estadual, do TJ, da Assembleia Legislativa, da Secretaria Estadual de Saúde, quem responde é o Estado correspondente. E se for um servidor da Câmara Municipal, da Prefeitura, quem responde é o município. É a pessoa jurídica quem responde. Logo, podemos afirmar que a responsabilidade civil do Estado decorre do princípio da impessoalidade. É uma interpretação correta, já trazida em prova. Além destas hipóteses, vamos lembrar também que o agente público não pode dar um tratamento favorável para A ou favorável para B. O agente público não pode dar um tratamento pessoal. Vou favorecer você, ou então ao contrário, vou prejudicar você. O agente público não pode dar um tratamento em razão da pessoa que vai receber o tratamento. Todas as pessoas têm que receber igual tratamento nos termos da lei e do direito. Todas as pessoas têm que receber igual tratamento. Aqueles que estão na mesma situação jurídica têm que receber o mesmo tratamento, ao passo que aqueles que se encontram em outra situação jurídica recebem outro tratamento. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da desigualdade. O agente público tem que dar tratamento isonômico para todos que se encontram na mesma situação jurídica. Aplicação, decorrência do princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia. E aqui trabalhei a isonomia material, né, fazendo a diferença quando há diferença. Isonomia, aplicação da isonomia, concurso público, licitação. Além da isonomia, vamos lembrar que o agente público, quando pratica um ato, ele não pratica o ato para se favorecer e nem pratica um ato para atender à necessidade de alguém. Os atos administrativos são praticados visando ao interesse público primário. Os atos administrativos são praticados, regra, visando ao interesse público da coletividade. Então, a finalidade de todo e qualquer ato administrativo tem que ser o interesse público. Notadamente, o interesse primário, que é o interesse público da coletividade. Interesse público primário é o interesse público propriamente dito. Se a finalidade do ato administrativo é atender ao interesse público, quando o agente público pratica um ato administrativo visando perseguir alguém, visando beneficiar alguém, este ato dele é pessoal. E se é pessoal, viola o princípio da impessoalidade. Vamos lembrar, no mesmo sentido de isonomia, que o agente público, ao praticar um ato, por exemplo, na condução de um processo administrativo, ele tem que atuar com imparcialidade.
ele tem que atuar respeitando as regras de impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Regras que nos processos administrativos, judiciais, o agente público não pode, como regra, não pode conduzir aquele processo, atuar naquele processo, se, por exemplo, se ele for, né, beneficiado com a prática daquele ato, com a decisão a ser proferida. Ora, se eu, que estou conduzindo o processo, julgando ou não, mas estou conduzindo o processo, participando da condução do processo, eu puder ter um proveito do resultado daquele processo, eu tenho que me declarar impedido ou suspeito, conforme o caso, para não prejudicar a imparcialidade e, por conseguinte, não prejudicar a impessoalidade. Porque se eu atuo, e quando eu atuo, eu vou ter um resultado, ou vou estar na iminência de ter um resultado favorável para mim, eu seria, caso participasse, parcial, e sendo parcial, pessoal. E as regras, as leis processuais, seja, por exemplo, o Código de Processo Civil, seja, por exemplo, no âmbito federal, a Lei 9784 de 99. A Lei 9784 de 99 tem um capítulo próprio para falar do impedimento e da suspeição, ali dos artigos 18 ao 21. Regras estas que impedem que o agente público atue para seu favorecimento, para favorecimento de uma pessoa ou para prejuízo de uma pessoa. É óbvio que eu não posso atuar no processo se eu tenho um amigo íntimo, se eu tenho um inimigo notório. Isto é um corolário, é uma decorrência do princípio da impessoalidade. E podemos ainda ilustrar o princípio da impessoalidade em um outro aspecto, que é a famosa vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal, que está prevista no importantíssimo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República, que vai dizer que os atos, campanhas, obras, as atividades praticadas pelo agente público têm que ser divulgadas. Esta divulgação de caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo o agente, sendo vedado ao agente, a pôr seu nome, um símbolo seu, uma imagem sua que acarrete promoção pessoal. É vedado que o agente público faça da publicidade dos atos praticados instrumento para sua promoção pessoal, instrumento para benefício próprio. Isto é proibido pela nossa Constituição da República. Então, aqui, algumas aplicações da impessoalidade, e você, se parar para pensar nesses temas aqui, você vai ver outras situações, como, por exemplo, o nepotismo, né? Já que o nepotismo também está dentro da ideia de isonomia, dar igual oportunidade a todos, não colocar pessoas, favorecimentos específicos, finalidade, também associado ao nepotismo. Enfim, o princípio da impessoalidade vai se nos apresentar muito importante por conta, de ser um princípio constitucional expresso, também por ter várias aplicações. Então, o meu recado de hoje, minha dica de hoje é princípios da administração pública, princípio da impessoalidade e algumas ilustrativas aplicações. Espero que tenha gostado da dica. Continue nos acompanhando no nosso canal. Mais dicas vindo por aí. Bons estudos, sucesso sempre.